Paz do Senhor, irmãos. O Tribunal de Cristo, parte 4. Parte 4 já. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos continuar aqui de onde nós paramos. 1 Reis 6, 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como a traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Nós falamos que cada pedra tem que ficar no seu lugar, lembra disso? Cada pedra tem que ficar no seu lugar, cada um tem o seu lugar, cada pedra tem que ser preparada. Então eu quero falar algo importantíssimo que eu não posso deixar de falar, não posso ir para outra parte, prosseguir sem falar isso. A pessoa, o obreiro, a obreira, o membro do corpo de Cristo que anseia pelo ministério, deve ser preparado. E a pessoa, para ser preparada, ela tem que ser ensinada. Ela precisa de líder sobre ela. Precisa de liderança. Precisa se colocar debaixo de liderança para aprender. Ou seja, precisa sentar aos pés dos seus líderes para aprender, para depois ensinar. Hoje tem muita pedra querendo tomar lugar no templo sem ser preparada, ou achando que pode se auto-preparar, se preparar sozinho, se preparar sozinha. Entenda isso. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina e muitas vezes ensina através de outros que já aprenderam e que estão passando o seu conhecimento, passando o seu entendimento para aquele que anseia o ministério. Então, quem não aprendeu não pode ensinar. Pedra que não foi preparada não pode tomar lugar no templo. Pedra que não foi preparada não pode tomar lugar de ministro. Pedra que não foi preparada não pode tomar lugar de professor, porque não tem como alguém que não aprendeu dar aula. Como que alguém que não aprendeu vai ensinar sem ter aprendido? Infelizmente, hoje em dia, tem muito isso dentro das igrejas. Por isso que tem tanta gente falando besteira. Por isso que a gente escuta nos altares das igrejas no dia de hoje tanta coisa ruim, tanta comida estragada. Claro que tem, e glória a Deus por isso. Muita coisa boa, muita palavra boa, muito ensino bom, muita palavra edificante, muita palavra de conforto, de consolo, muita palavra de fé profética, muita palavra profetizada que acontece exatamente do jeito que foi profetizada. Ainda tem, e claro que tem, glória a Deus por isso, profeta na terra. Ainda tem, e graças a Deus por isso, profetiza na terra. Ainda tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus trabalhando para o Senhor com seriedade. Então, alguém que quer ser sério, quer ser levado a sério e quer ter um ministério sério, não pode começar antes da hora. Não pode se levantar antes de aprender. Se você não sentou para aprender, não se meta a besta, enxerido de levantar. Primeiro aprenda, depois se levante. Tenha uma liderança sobre a sua vida, te ensinando, para depois você querer pregar, para depois você querer ensinar, para depois você querer aconselhar. Isso é um processo
que não pode ser ignorado. Ninguém que ainda não passou, ninguém que ainda não passou por esse processo pode pular esse processo e já estar lá no altar. Gente que não ficou ainda nem na porta da igreja e já quer sentar lá no altar, e receber honra. Toma vergonha na cara. Aprendeu 2 versículos. Mal sabe onde fica o livro de Salmos na Bíblia e já quer dar aula, já quer ensinar, já quer pregar. Pelo amor de Deus, vai sentar primeiro aos pés dos líderes que estão aí há anos e anos trabalhando para aprender. Vai sentar primeiro com aqueles que já pagaram preço, com aqueles que já passaram um grande processo. Vai sentar primeiro para aprender, para depois você querer ser referência, para depois você querer ensinar, para depois você querer pregar. Outra coisa que cabe aqui nesse texto, irmãos, esse texto é muito rico. Outra coisa que cabe aqui nesse texto, para deixar bem claro, é líder que coloca pedra, líder que por causa de algum favor, de alguma vantagem que vai ter, pega e coloca uma pedra no lugar que não é dela, pega uma pedra que não foi preparada para estar naquele lugar e coloca no lugar da outra pedra. Tira o lugar da pedra que era para estar ali e coloca outra pedra no lugar porque está tendo alguma vantagem com isso. Porque o dízimo é alto, porque a oferta é alta, porque é o parente, é o irmão, é o primo, é o vizinho, enfim, porque é amigo de infância. Então pega aquela pedra que não era nem para ter lugar de ministro, não era nem para ter lugar no altar, não era nem para ter lugar entre os líderes, e coloca lá essa pedra onde não era para ela estar, porque está tendo alguma vantagem. Presta atenção, líder que faz isso. Você pode achar que ninguém percebe isso, mas o povo percebe. Você, ô líder, pode achar que vai ficar tudo bem você fazendo isso, mas não vai. Você pode pensar que está ganhando com isso, mas não está perdendo, e perdendo muito. Quem coloca pedra no lugar que não é dela, para ter algum tipo de vantagem, saiba que a obra vai afundar. Saiba que a obra vai afundar. Saiba que a obra vai afundar. Vai ser aquela obra em que vai ser aquele momento, sabe aquele momento em que ficou uma quina na casa e aí toda vez que você vai passar, você bate o dedinho nela? Então, é isso aí. Toda hora batendo o dedinho do pé ali e machucando e doendo, porque ali tem uma pedra que não está no lugar dela, porque aquele lugar é de outra pedra que foi preparada, devidamente preparada, e para estar naquele lugar e encaixa certinho naquele lugar. Mas Deus preparou a pessoa, Deus escolheu a pessoa, vou falar o português claro. Deus prepara a pessoa, Deus prepara exatamente aquela pessoa para exatamente aquele lugar. E está colocando aquela pessoa para ocupar aquele lugar no ministério, naquela obra. Mas aí o líder da igreja, ele ignora isso, porque ou ele não vai com a cara da pessoa, ou ele não quer aquela pessoa por algum motivo ali, ou ele alguém não quer aquela pessoa naquele lugar. Então esse pastor, ele é pressionado para não deixar aquela pessoa ali, ou então ele quer colocar uma pessoa ali que na cabeça dele ele vai tirar maior vantagem. Então ele pega e não coloca ou tira a pessoa que é daquele lugar e coloca uma pessoa ali que não é daquele lugar. Nesse momento, exatamente nesse momento, a obra perde o mover do Espírito Santo nessa área, porque enquanto estiver ali, quem Deus não quer,
enquanto estiver ali, a pessoa que não foi preparada para estar ali e que Deus não escolheu para estar ali, a obra não caminha, a obra não cresce, não vai para lugar nenhum, a obra afunda, a igreja vai perder membro, o ministério vai perder membro, ou vai ficar estagnada. Isso é terrível, isso é terrível. A obra é de Deus, e Deus que prepara, é Deus que escolhe quem vai estar em qual lugar. Cada lugar é preenchido pelo Espírito Santo, pela escolha do Espírito Santo. Ou deveria ser assim. Infelizmente, em muitos casos, não estou falando alguns, estou falando em muitos casos, não é assim. É por isso que tem muito lugar hoje em dia que tem nome de igreja, mas não tem mover de igreja, não tem autoridade de igreja, não tem milagre, não tem maravilha. O povo perece, a igreja perece, a obra perece, porque o pastor daquele lugar está colocando pedra pedra que não é daquele lugar, no lugar de outra pedra. Empurra a pedra do lugar para fora, tira a pedra que está no lugar dela, que é dela, e joga fora, e vai lá e coloca uma pedra que não é dali naquele lugar. Não tem jeito. Se fizer isso, esquece. Não tem oração que resolve isso. Vai ter que rever, vai ter que chamar de volta, vai ter que buscar quem Deus quer, porque senão a obra vai ficar travada, porque tem pedra errada no lugar certo. O lugar está certo, mas a pedra não é dali. E só mais uma coisa, viu, irmãos, a respeito disso: obra próspera, obra abençoada, não é simplesmente aquela igreja ou aquele ministério enriquecido financeiramente, ou até mesmo que esteja cheio de membro, que esteja lotado. Não necessariamente é isso. Pode ser um sinal, mas a obra próspera, enriquecida, é aquela que a glória de Deus está lá. É aquela que a presença de Deus está lá. É aquela em que o povo ora e Deus responde, porque Deus está feliz com aquele lugar, está feliz com aquela obra, está feliz com aquela igreja. Então, quando o povo ora, Deus responde. Então, quando o povo precisa de uma cura, recebe. Quando o povo precisa de uma porta aberta, Deus abre. Quando o povo precisa de uma resposta de Deus, Deus responde. Essa é a obra próspera. Essa é a obra próspera, e ainda mais, é aquela obra, a obra próspera, a obra de Deus, a obra em que Deus está no negócio, a obra em que o líder pode dizer: glória a Deus, as coisas estão dando certo aqui. É aquela em que o povo está de fato em Deus, porque tem muito lugar que está cheio, mas os corações estão vazios de Deus. O lugar está cheio de gente vazia. Vamos ficar por aqui, Academia de Profetas, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.